Meus amores, Tati Boas aí com vocês? Tudo bem? Então, bora lá hoje para a aulinha de Teorema de Pitágoras. Eu selecionei 3 exercícios, alguns deles eu retirei de provas de concursos e vestibulares para vocês treinarem aqui comigo, um teorema que é muito importante, muito cobrado e que particularmente é um dos que eu mais amo, né? Afinal, minha filha vai se chamar hipotenusa um dia, quando eu tiver uma filha. Quem sabe? Então é o seguinte, o Teorema de Pitágoras ele é aplicado no triângulo retângulo. Então aqui eu tenho um probleminha, eu vou ler os probleminhas e você não esquece já de deixar o seu like, de deixar um comentário e de se inscrever aqui no meu canal para você receber muito mais aulinhas que eu estou preparando para vocês toda semana. Então vamos lá, o primeiro exercício diz: sabe-se que a soma dos quadrados desse triângulo é 32. Então, qual o valor da hipotenusa do triângulo? Ele está me dizendo que eu tenho um triângulo, óbvio, certo? Então, vou chamar aqui de A, B, C. E ele disse que a soma dos quadrados... Gente, olha o gás passando. Se alguém quiser, só me avisar que eu chamo. E aí, eu tenho aqui a informação que ele me deu no enunciado. E ele quer saber qual é o valor da hipotenusa deste triângulo retângulo, ok? Para começar, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou estabelecer lá o Teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? Então, eu começo por aí, tendo uma base. Se eu disse que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado, essa informação é muito importante, olha só. Eu vou substituir, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aí com a minha caneta. Olha só, com a minha caneta azul. Eu tenho que isso aqui é a mesma coisa que a ao quadrado, certo? Então, eu tenho que a ao quadrado mais a ao quadrado é igual a 32. Entenderam o que eu fiz aqui com esse a ao quadrado? Sim? Muito bem. Então, agora eu junto. A ao quadrado mais a ao quadrado, eu tenho 2a ao quadrado é igual a 32. Eu isolo a letra e o 2 que estava multiplicando passa com operação inversa, então ele passa dividindo. E aí eu vou ter que a ao quadrado é igual a 32 dividido por 2, que costuma ser 16. Operação inversa da potenciação é radiciação. Então, eu passo a potência para lá na forma de raiz e a raiz quadrada de 16, 4. Portanto, a hipotenusa deste triângulo retângulo é 4. Resolvido o primeiro exercício. Muito fácil e eu volto com o 2 já. Exercício 2, eu vou ler aqui para vocês rapidinho, acompanha a leitura aí. É do IFRJ 2013. O pátio de esportes do campus Arrozal de um Instituto Federal é retangular, com 100 metros de comprimento e 50 metros de largura, representado pelo retângulo ABC desta figura. Alberto e Bruno são 2 alunos que estão praticando esportes no pátio. Alberto caminha do ponto A ao ponto C pela diagonal do retângulo e volta ao ponto de partida pelo mesmo caminho. Bruno parte do ponto B, dá uma volta completa no pátio andando pelas linhas laterais e volta ao ponto de partida. Assim, considerando raiz de 5 igual a 2,24, afirma-se que o Bruno andou mais que Alberto. Quantos metros? Não sei. É isso que eu quero descobrir. Então, vamos lá fazer a conta, certo? Seguinte, ele me disse que essa é a situação. Então, eu tenho o Alberto e o Bruno. O Bruno, ele deu uma volta aqui, né? Então, o do Bruno é muito fácil, porque é só eu fazer o perímetro dessa figura. É só eu somar, ó. 100 mais 100, lembra que os lados opostos são iguais, então 100, 200 mais 100 aqui. Então, ele percorreu 300 metros. Muito fácil, ok? Agora eu tenho que descobrir o que percorreu o Alberto. Ele está dizendo que ele percorreu essa distância aqui, indo e vindo. Essa distância aqui é a diagonal desse retângulo. E aí forma aqui, ó, um ângulo reto. Então, eu tenho um triângulo retângulo. E quando eu tenho casos de triângulo retângulo, a gente utiliza o Teorema de Pitágoras. Então, esse x é a hipotenusa, porque é oposto ao ângulo reto. Então, eu vou lá. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto
cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, ok? Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 2.500 mais 100 ao quadrado, que vai dar 10.000. X ao quadrado é igual a 12.500. Operação inversa da potenciação, que é raiz. Então, eu passo para lá como raiz quadrada de 12.500. E agora, 12.500 tem raiz quadrada? A gente pode decompor e descobrir. Então, ó, vou pegar lá o 12.500 e vou decompor em fatores primos. Isso eu vou descobrir se ele tem a raiz quadrada exata ou não. Eu pego lá 12.500, começo por 2 porque ele é par, vai dar 6.250. Ainda continuo por 2 porque ainda é par, vai dar 3.125. Não dá mais por 2 nem por 3, então vai por 5, que vai dar 625. Por 5 dá 125 por 5, 25 por 5, 5 por 5, 1. Aqui eu vou agrupar de 2 em 2, porque o índice da minha raiz é quadrado, então 2 em 2. O que eu agrupo? Números iguais, que se repetiram 2 a 2. Então, 5, 5 e o 2. 5 vezes 5, 25 vezes 2, 50. Esse 5 que sobrou fica preso dentro da raiz. E olha só a importância, lá no enunciado ele te deu uma dica, que era para você utilizar o raiz quadrada de 5 igual a 2,24. Ele te deu essa informação para você usar justamente aqui para descobrir lá quanto que o Alberto vai percorrer, ok? Então, você vai pegar este 50 raiz de 5, certo? Que foi a distância que o bonito percorreu, e você pode multiplicar isso aqui por 2, que vai dar 100 raiz de 5. E o raiz de 5 vale quanto mesmo? 2,24. Então, para você descobrir quanto o Alberto percorreu, você faz 100 vezes 2,24. Lembrando que quando você multiplica o número por 100, você anda a casa duas casinhas para a direita. Então, significa que ele percorreu 224 metros, ok? Muito fácil. 224 metros foi o que ele percorreu. Agora, não terminou o exercício ainda, porque o que ele quer saber é quanto este moço andou a mais do que ele. Fácil essa, né? Você faz 300 menos os 224 e essa conta vai dar 76. Então, 76 metros é o que o Bruno andou a mais que o Alberto. E bora para o terceiro exercício. Terceiro exercício de Teorema de Pitágoras aplicado, que é lá peguei de um concurso da Polícia Militar do Sergipe. Olha só. 2 triângulos retângulos são semelhantes na razão 3:2. Se as medidas dos catetos do menor triângulo são 6 e 8, então a medida da hipotenusa do maior triângulo em centímetros é boa. Olha só que belezinha. Ele tá me dizendo que eu tenho 2 triângulos retângulos que são semelhantes. Nossa, bem bonito o meu triângulo, meu desenho, né? Eu desenho muito bem, gente. Vocês vão perceber ao longo da aula. Ele tá dizendo que há uma semelhança numa razão de 3:2. Isso aqui seria uma razão de 3 dividido por 2 de 1,5. Quer dizer que eles são proporcionais na razão de 1,5 ou de 3:2. Vou explicar o que significa isso. Ele disse no enunciado também que as medidas dos menores catetos, dos catetos do triângulo menor, são 8 e 6. Então, eu tenho aqui, ó, um ladinho mede 6, o outro ladinho mede 8. E a pergunta dele é quanto mede esta hipotenusa aqui. Então, primeiro, como é que eu vou descobrir isso? Vamos lá entender, então. Eu tenho que aqui, esta razão me ajuda a descobrir os lados deste outro triângulo, já que ele disse que eles são triângulos semelhantes. Olha só que belezinha, hein? Então, o que você pode fazer? Duas formas, tá? Tem dois modos de fazer e aí você vai identificar o que é o mais fácil para você. Você pode colocar aqui uma letra, descobrir o valor dessa
hipotenusa aqui e aí aplicar a regra da razão que ele te deu no enunciado, que é muito fácil. Então, ó, vou mostrar como é que faz desse jeito. Vou fazer dos dois jeitos para vocês entenderem, ok? Então, olha só. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó, o ângulo reto está aqui. Então, esse y vai ser a minha hipotenusa. Então, eu vou marcar aqui, ó, primeira opção. Eu resolvo lá, então, y ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto, quadrado, filha, ao quadrado, ok? Então, y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é 36, 8 ao quadrado, que é 64. Então, y ao quadrado é igual, soma 36 mais 64, que vai dar 100. Eu passo a potência para lá como raiz, então vai ficar raiz quadrada de 100. Eu descobri que o y vale 10, ok? Olha só que bonitinho. Se eu sei que o y vale 10, eu posso aplicar essa razão aqui nesse triângulo para descobrir os lados desse aqui. Como que eu aplico essa razão? Ele me disse que esse lado vale 6, então 6 vezes 1,5, e aí eu vou descobrir a razão ou a medida do outro lado. Então, eu faço 6 vezes 1,5, que vai dar 9. Então, eu sei que este ladinho que é correspondente vale 9. Perfeito. O outro lado, ele disse que mede 8. Então, 8 vezes 1,5, que você multiplica lá, que vai dar 12. Então, aqui, 12. E o outro lado que a gente acabou de descobrir, que é a hipotenusa, que é 10. Então, 10 vezes 1,5, que vai dar 15. Então, eu já descobri que este lado mede 15, ok? Agora, tem outra forma de fazer, o segundo método, que é o que eu disse, que seria justamente fazendo isso aqui. Você faria a multiplicação primeiro, você descobriria esses dois catetos, e aí você aplicaria o teorema de Pitágoras para descobrir esta hipotenusa, ok? Que seria o segundo método, que você faria lá, então, só para mostrar, você pegaria lá, então, x ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, e aí você resolveria também esse teorema de Pitágoras e descobriria direto esse número. É a mesma coisa, você poderia ter feito dessa forma. Então, ó, x ao quadrado, aqui vai ficar 81, 144, x ao quadrado é igual a 225, tira a raiz de 225, que vai ser 15. E aí você chegaria direto também ali no 15, no mesmo valor, ok? Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido fácil, que tenha ajudado, e se você teve alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E não esquece que lá no meu Instagram tem um post, uma colinha, ensinando o passo a passo do Teorema de Pitágoras, lembrando lá a formulazinha. Então, corre lá, acessa, se você ainda não me segue, corre lá. Um beijo, muito obrigada, gente, e até a próxima aula.